Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, agradeço mais uma vez você por estar aqui. Não deixe de apoiar os nossos amigos da Tribo da Sorte. Olha, a Tribo da Sorte, e eu vou contar uma coisa pra vocês. A Mega Sena acumulou de novo. Ela acumulou de novo e acumulou dessa vez em 170 milhões. Vai ter o próximo sorteio aí e você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade de ficar milionário e entrar na Tribo da Sorte, utilizar o nosso cupom OPINATRIBO e escolher lá para você um bolão. A vantagem desse bolão é que com apenas um bolão você participa de várias matrizes numéricas elencadas e escolhidas por uma inteligência artificial que busca no histórico dos sorteios os números que são mais sorteados e com mais probabilidade de saírem. Então você pode acessar lá, é uma plataforma onde seus dados estão protegidos, tem suporte técnico, são dos bolões oficiais da Caixa Econômica Federal, então é tudo regulamentado, tudo regularizado, não tem problema nenhum, beleza? Tribo da Sorte, pessoal, não deixe de fazer sua fezinha lá. Neto, é muito difícil, a probabilidade de eu ganhar ela é muito pequena, mas com a Tribo da Sorte você aumenta. E outra coisa, se você não fazer a sua fezinha, o que vai acontecer? Aí você não vai ganhar de nenhum jeito, mano. De nenhuma maneira. Então, pelo menos para você ter uma chance maior de ganhar, você pode ir lá com o pessoal da Tribo da Sorte. E você vai estar ajudando demais aqui também o nosso canal. Beleza? Tamo junto, pessoal. Obrigado mesmo de coração a todo mundo. Meu Deus do céu. Eu ainda comentei lá no Instagram. Para quem quiser dar uma força aí pra gente no Instagram, a gente tá fazendo ali uns reels, uns bate-papos, uma interação junto com a galera pra gente trocar uma ideia. Então, ó, @opinaporco. Entra lá, mano, dá essa força pra gente. A gente tá tentando chegar nos 1000 seguidores lá, bater essa marca, já passamos dos 800. Agradeço a todo mundo aí que tem entrado, tem ajudado, tem também interagido conosco lá. Muito obrigado mesmo de coração. Lá é um mundo diferente, então a gente aborda o futebol de uma maneira mais resenha, mais na brincadeira, mais no bom humor. Então é bem legal. E bacana os conteúdos que estamos postando lá, muitas curiosidades, muitas coisas bacanas mesmo do futebol. Então entra lá, acessa lá, e ontem eu até falei, após o jogo do Brasil, né? Poxa, que lástima aquele jogo do Brasil. Que lástima. Rames Rodrigues com certeza tem tirado vários jogadores do Brasil do bolso. O Richard Rios também fez uma atuação muito acima da média, muito boa mesmo, até melhor do que a atuação dele dentro do Palmeiras, se bem que no Palmeiras ele tá evoluindo tecnicamente, ele tá melhorando a sua performance. E cara, a Colômbia ontem deu uma aula de movimentação, de tática, de marcação, de objetividade. Deu uma aula. E embora nós tivemos erros de arbitragem sim, que eu acho que prejudicaram o Brasil, como por exemplo aquele pênalti claramente não marcado, o Brasil deveu muito futebol ontem. A sensação que nós tínhamos do jogo de ontem é que o Dorival, sabe aquela pelada despretensiosa da firma? Sabe? Que chega lá todo mundo no sábado de manhã, vai fazer o rachão, já fica pro churrasco. Vamos jogar uma bola aí, ó, despretensiosamente. O que deu a entender é isso. Não era uma equipe que tinha jogadas ensaiadas, não era uma equipe que você via triangulações, você via um esquema tático claro. A sensação que dava é que ele dispôs alguns jogadores ali e falou assim, galera, ó, o nosso objetivo é ir até aquele lado do campo lá e colocar essa circunferência aqui dentro daquele retângulo que tem uma rede. É isso que dava a entender o que se tornou nossa seleção. Porque eu pergunto pra você, Neto, você acha que o problema do Brasil é um problema de convocação, é um problema de cultura ou é um problema técnico? Eu acredito que nós temos os 3 pilares como problema do Brasil. Eu acredito que é a tríade, são as 3 coisas. Nós temos uma cultura hoje que os jogadores brasileiros entram na seleção com o status de a gente vai se classificar sozinho, a gente vai se classificar com o peso da camisa, só que não é. Às vezes a camisa, ela conta, a tradição, ela conta, mas às vezes você precisa mostrar futebol também. Principalmente no modo como as competições elas estão. Olha a Eurocopa aí. Se eu olhar pra vocês e falar assim, olha, eu vou cravar tal favorito pra Eurocopa, eu não consigo cravar.
Porque todas as seleções, elas têm se pareado muito bem uma com a outra. Elas elevaram o seu nível técnico, elas melhoraram a sua estrutura tática. Então o futebol ele tá um verdadeiro jogo de xadrez. Não basta você ter peças fortes e elementos fortes, mas é preciso também encaixar as jogadas certas e saber o time correto delas. Então eu acredito que o novo futebol ele é assim. E a seleção brasileira ainda não entendeu isso. A seleção brasileira tá parada lá nos anos 90, início dos anos 2000, onde bons jogadores resolviam tudo. Ou individualmente falando, ou coletivamente falando. Só que o futebol hoje é mais coletivo do que individual. Justamente por causa da aprimoração tática e técnica das equipes. E isso tem acontecido. Hoje, na minha opinião, eu cravo para você Colômbia, Uruguai, Argentina, como equipes que estão até mais favoritas que o Brasil para levar essa Copa América. Outro pilar também, o que eu acho que é um grande problema, com certeza o pilar técnico. O técnico não sabe explorar da melhor maneira o potencial de certos jogadores. Quando você olha, por exemplo, o Vinícius Júnior, quando você olha, por exemplo, o Rodrigo, quando você olha alguns jogadores que estão dentro da seleção hoje, e você olha eles nas equipes da Europa que eles representam, a performance deles cai muito. E por que ela cai tanto assim? Será que é apenas um problema individual do jogador ou é um problema do técnico também que talvez não saiba compor a equipe de uma maneira que torne e desenvolva melhor o potencial daquele atleta? Então são pilares importantes que a nossa seleção precisa recuperar. Que o futebol brasileiro, a CBF, os dirigentes, os técnicos, eles têm que entender essa espinha dorsal e fazer essas modificações. Porque senão a gente vai continuar passando vergonha. Estamos em 2024. Faz 22 anos que a seleção brasileira não leva uma Copa do Mundo. Hoje, seleções como Costa Rica, tecnicamente muito inferior, conseguem arrancar empate do Brasil. A Colômbia fica mais de 1 minuto e meio com a bola nos pés. E a torcida gritando olé pro Brasil. Antigamente, as equipes se tinham medo do Brasil. Medo porque sabiam que o Brasil ia chegar e ia impor o seu respeito. E tá faltando essa imposição também. Enxergo também um aspecto motivacional muito fraco dos jogadores. Ontem, o Rafinha, na hora que foi cobrar aquele lateral no final do jogo, ele teve que, gritar pra todo mundo ir pra área. Porque, os caras já estavam saindo da área como assim, acabou o jogo. O jogo só termina, gente, na hora que o juiz apita. Enquanto a bola estiver rolando, não é pra ficar olhando pro juiz e imaginando que ele já tá pra acabar o jogo, não. É pra olhar pro gol e imaginar o objetivo de fazer o gol. E as outras seleções, elas têm dado uma aula nesse aspecto de gana, né, de garra, de força de vontade, de nível anímico, de personalidade em cima da seleção brasileira. Há muito tempo a gente não tem mais. Eu não sei se o Brasil tem um núcleo de acompanhamento psicológico, dessa parte aí, né, de aspectos emocionais. Mas a gente precisa desenvolver. Se não tiver, o Brasil precisa desenvolver. Porque emocionalmente falando, a seleção brasileira é uma seleção que entra em campo e você olha, aparentemente falando, eles já estão enfraquecidos. E a gente passa essa insegurança pro adversário. Quando a gente entende que vamos recuar as nossas linhas e deixar o adversário ficar com mais de 1 minuto e 30 segundos, 1 minuto e 45 segundos, né? Com a bola nos pés. Os caras conseguem telegrafar que o nível anímico e o poder de confiança, o poder de decisão da seleção, ela é como se fosse um time de bairro. Então é ridículo isso. Não podemos deixar se desfalecer dessa maneira. Já sumiu o futebol brasileiro. Já perdeu seu brilho. E como recuperar isso? A gente fez amistosos contra a Espanha, contra a Inglaterra, que foram muito bons. Só que parece que na hora da competição o nível cai. É só eu que percebi isso? Que o nível e a força de vontade caiu. E aí? Então, eu não acredito que seja um fator isolado ao técnico, eu não acredito que seja um fator isolado
a questão individual dos jogadores, não acredito que seja um fator isolado a cultura, eu não acredito que seja um fator isolado a mudança no futebol como um todo, mas eu acredito que é um conjunto de tudo. E para você lidar com o conjunto de tudo, você tem que ter equipes muito bem definidas e profissionais nos bastidores para trabalhar todos esses aspectos, ponto a ponto. E se isso não for trabalhado, gente, enquanto isso não for trabalhado, enquanto o Brasil, a CBF, não entender que o futebol mudou e que as 5 estrelas no peito do Brasil não vai fazer com que o time chegue na final das competições, com que o time vença os jogos, com que o time performe de maneira adequada, com que a gente intimide os nossos adversários, a coisa não vai fluir. A coisa não vai fluir. E aí, eu vou falar pra vocês, daqui 20 anos a gente vai ainda estar sem título, segurando as 5 estrelas no peito, e talvez alguma outra seleção que enxergou e entendeu isso até passe a gente. Lamentavelmente. Por falar da arbitragem, falamos aí dessa questão da arbitragem, porque ontem a arbitragem com certeza jogou muito contra o Brasil, isso é verdade, tá? Não estamos querendo tirar a responsabilidade da seleção brasileira e das falhas que cometeram, né? Nem do mau futebol apresentado. Mas a verdade é que a arbitragem prejudicou a gente. E, coincidentemente, essa arbitragem é da Conmebol. E aí, o Neto, lá nos programas Dono da Bola, eu vou colocar aí, ó, fica os créditos lá pra Band, né, dos programas Donos da Bola, eu vou colocar aí o que ele falou sobre a arbitragem da Conmebol. Vou colocar aí pra vocês. E isso também implica no futebol brasileiro. Vocês vão entender. Eu vou colocar aí e a gente já volta pra comentar. Vocês acham que foi feito essa Libertadores? Pega a chave do River. Ô, Final, gente, onde é a final? aonde é a final? Pega a chave do River, pega do Palmeiras e do Flamengo. Ô, vocês estão de brincadeira comigo? Vocês acham que os caras não estão fazendo pra tudo pro River ser campeão da Libertadores? Vocês acham que o apito amigo não vai fazer o River ganhar e ir pra uma final de novo? Estão brincando comigo? Nos outros 5 anos, só campeão brasileiro. Vocês acham que a Conmebol, você acha que os caras do Paraguai, você acha que o futebol argentino, você acha que as pessoas querem o Brasil de novo para ser campeão? Palmeiras vai ser roubado, o Flamengo vai ser roubado, São Paulo vai ser... Vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão ver se o River não vai ser campeão. Vocês viram aí? Cara, eu já falei isso aqui no canal. Quem acompanha aí já sabe que eu falei isso em vídeos anteriores. E assim, se você pegar o lado da chave, de um lado da chave você tem Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Equipes com mais camisa, equipes com mais tradição, equipes com mais títulos, equipes com um know-how maior de experiência dentro da competição, dentro da Libertadores. E do outro lado, justamente na chave do River, você tem as equipes tecnicamente mais fracas. As equipes que não têm a tradição na Libertadores, como essas outras têm. Então, o desequilíbrio da tradição, cultural das chaves, ele é muito grande. Ele é muito grande. Com certeza, o River ele tá numa chave muito mais fácil. Não tô dizendo que teve nada. Não tô dizendo nada. Só que assim, os elementos combinam para que, no final, o time argentino seja campeão. Até porque a final vai ser lá. E o River é um dos times mais fortes da chave do outro lado. E, ironicamente falando, pro Super Mundial de Clubes nós não temos ainda nenhuma equipe argentina. Então as coisas, ó, esse quebra-cabeça, ele se encaixa num nível que a gente questiona. Pô, meras coincidências é um ponto importante para nós ficarmos em alerta, principalmente em relação à arbitragem. Nós vimos o que a arbitragem ontem de uma competição da Conmebol fez com a seleção brasileira. Não vem de agora. Isso não vem de agora. Então, são elementos que culminam da gente pensar dessa forma. É o seguinte, pessoal, e não menos importante, nós vimos a notícia ontem lá da ESPN de que o Palmeiras já estava 99,9% certo com o Gabigol. A notícia foi trazida pela jornalista Marcela Rafael, da ESPN, e acabou gerando uma grande repercussão pelas redes sociais. Cara, vamos lá. O Vene Casagrande, mais tarde, desmentiu essa informação, dizendo que tanto Palmeiras e Flamengo negavam qualquer tipo de acerto. O paparazzo rubro-negro, ele trouxe aqui pra gente
uma averiguação lá dele, da equipe dele, o seguinte, vamos lá. Eles conversaram com uma pessoa que está dentro, que tem uma fonte ligada dentro do departamento de futebol do Clube de Regatas do Flamengo, sobre esse assunto. E ele respondeu o seguinte, vamos lá. Abre aspas. O Palmeiras querer o Gabriel e estar 99% perto não muda em nada em relação a nos pagar uma compensação financeira. Ou seja, já deu um recado, né? Ou seja, essa notícia pra gente é irrelevante. De qualquer coisa, de qualquer forma, a gente vai exigir o pagamento, senão ele não vai liberar o atleta. O jogador só sai com compensação. Toda hora dizem que está saindo e não tem clube nenhum nos procurando. Tudo história. Não teve Cruzeiro, não teve Grêmio, não teve ninguém. Mas se quiserem, terão que pagar. Ou ele sair apenas no final do ano. E aí já não é mais com a gente, afirmou a fonte. Muito influente na diretoria do Flamengo e presente lá em BH com a diretoria. Então eles estão presentes pro jogo lá, que acontece hoje entre Atlético Mineiro e Flamengo, jogão, que vai acontecer hoje à noite pela rodada do Campeonato Brasileiro. Neto, o que você acha em relação a isso, tá? A declaração dele termina aqui. Vamos lá. Mano, assim, eu penso que não necessariamente o Flamengo vai ser informado dessa negociação. Até porque, se o Palmeiras negociar com o Gabriel e topar esperar até janeiro para apresentar o atleta, tá tudo certo. Não tem por que informar ou justificar ao Flamengo. Ó, a gente tá contratando o Gabigol, beleza, Landim? Não. Tipo, dane-se o que os dirigentes do Flamengo acham ou deixam de achar. A negociação do Palmeiras com o Gabriel para janeiro de 2025 é do Palmeiras com o Gabriel. Afinal, o próprio Flamengo que abriu essa brecha para que essa negociação acontecesse, porque não apresentou nenhum desejo, pelo menos por agora, de ficar com o jogador. Então, assim, o Flamengo às vezes também nem foi informado disso. Às vezes os caras também nem sabem disso. Porque se o Gabigol realmente estiver saindo com o Flamengo, entendendo que o Flamengo não quer mais ele, pra que ele vai ficar dando satisfação pro Flamengo? É uma sacanagem muito grande a mídia brasileira, e aí, meu Deus do céu, lançarem uma notícia dessa apenas para gerar hashtag na rede social. Apenas para falar, nós fomos o primeiro a trazer a notícia. 100% confirmada. E aí, é lamentável para o jornalismo esportivo brasileiro uma coisa dessas. Aí as mídias alternativas ficam meio assim, né? Nesse tiroteio. Eu já falei que eu não ia trazer mais repercussão de mercado de futebol aqui, mas eu não aguento. Todo mundo tá falando disso. Eu tenho também que expor minha opinião. Eu tento trazer as fontes mais confiáveis possíveis. E eu penso que a ESPN não seja uma fonte não confiável, porque, pelo amor de Deus, galera, é a ESPN. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem os fatos que desmentem isso. E aí, uma matéria do nosso palestra, olha isso. O Flamengo basicamente deu uma esnobada ali no Palmeiras. Estando certo ou não estando certo, pra gente, não muda nada. O que a gente quer é a compensação. Ou seja, a gente já lavou a mão do atacante. Só queremos dinheiro. Se não quiser, o cara vai ficar aí na geladeira. Basicamente, esse é o recado do Flamengo, tá? Agora o nosso palestra apurou o seguinte, que o Palmeiras espera contar com o Gabigol agora, na metade do ano. O que eu acho que faz mais sentido, tá? Não sou a favor da contratação. Mas se for contratar, eu acho que faz mais sentido agora. Porque em 6 meses muita coisa pode acontecer. E aí, e faz o movimento sem dinheiro ao Flamengo. Então o Palmeiras quer tentar utilizar o argumento salarial para convencer o Flamengo de abrir mão da compensação financeira. Dá uma olhada. O nosso palestra apurou que a ideia é fazer com que o clube carioca economize com os vencimentos do atacante, além das premiações. Vamos tentar entender. O Palmeiras entende que uma saída agora é uma economia em algo em torno de 18 milhões de reais em um semestre para o Flamengo. Por outro lado, 30% dessa quantia voltaria para o atleta em luvas
durante o contrato de 5 anos que o Palmeiras oferece ao Gabriel Barbosa, somado ao salário pago no período. Gabigol não está nos planos do técnico Tite, né? E aí as notícias que a gente já sabe. Então assim, pessoal, eu acho muito difícil o Flamengo liberar. Ah, Neto, mas é 18 milhões. Ah, é 18 milhões, realmente. Só que eu acho que o Flamengo não vai liberar o atleta só por esse argumento. Não vai. Os caras vão querer uma compensação maior. E se eu fosse o Palmeiras, na boa, eu colocaria. Colocaria, sei lá, ó, vocês vão economizar 18 milhões de salário e a gente coloca aqui 15 milhões, 20 milhões. Estamos falando de quase 40 milhões. Eles querem compensação financeira? Então vamos negociar a compensação financeira. É isso. Entendeu? Lembrando que vocês já sabem que eu não sou a favor da negociação. Não acho que é viável. E 5 anos de contrato, isso é louco. 5 anos de contrato. Loucura. Mas, se for pra trazer, traz agora, velho. Porque daqui 6 meses, muita coisa pode acontecer. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.